Boa noite. Estamos entrando um pouquinho antes para testar aí nossa câmera, para testar a nossa transmissão ao vivo. Vamos hoje dar continuidade aos estudos do livro do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nos domínios da mediunidade. O nosso diretor da mediunidade, o Jefferson, ele já fez os 6 primeiros capítulos. E hoje eu tenho a incumbência de trazer para vocês, estudar com vocês, os capítulos 7, 8 e 9 desse livro. Então foi combinado previamente que vocês leriam já os capítulos para terem um melhor entendimento, para ficar mais fácil para nós darmos continuidade no estudo e também para que nós possamos compreender melhor, porque aqui não temos o tempo suficiente para ler todos os capítulos. Então, nós vamos abordar os temas principais, os pontos principais do livro, do capítulo. Convidamos então todos vocês, agora já é quase 8 horas, para pegarem o seu livrinho aí, irem se acomodando num lugar calmo, para que a gente possa iniciar. É claro que talvez eu não vá me desincumbir tão bem como o Jefferson, nosso diretor da mediunidade do Jesus de Nazaré, mas vou fazer o meu melhor. Nós vamos já dando as dicas de livros para vocês. O livro que nós estamos estudando, vamos estudar hoje os capítulos, os domínios da mediunidade. Nós também vamos abordar alguns pontos do livro dos médiuns, do Allan Kardec, do livro dos espíritos, da Gênese e desse livro aqui que é muito importante também, que é a Psicofonia na obra de André Luiz, do Jacobson Santana Trovão, que vai abordar a mediunidade também de forma bem clara, né? Ele é sobre as obras do André Luiz, inclusive esse tema vai estar aqui também. Então nós vamos dar início, convidando vocês a fazerem uma prece, elevando os pensamentos, agradecendo ao Pai Maior pela oportunidade de estar aqui, estudando, aprendendo, trocando ideias, trazendo para o nosso íntimo o aprendizado dessa maravilhosa doutrina espírita. E assim, então, nós damos início à aula de hoje. Então, vamos pegar o livro. Nós vamos dar uma leve introdução aqui nos 3 capítulos. O 7, ele vai falar sobre o socorro espiritual, que é uma continuidade da mediunidade de psicofonia consciente. E o 8 vai falar sobre a psicofonia sonambúlica. E o 9 vai falar sobre a possessão. Todos eles vão trazer ali a presença de uma entidade, de um espírito perturbado, que vem para ser atendido naquela casa espírita, naquela sociedade espírita, onde André Luiz e Hilário, que são aprendizes do espírito Aulus, que é o mentor, o instrutor deles, que está nesta semana, né, que eles vieram excursionar na Terra para aprender.
e estão nessa casa espírita que é dirigida pelo espírito dirigente da casa, que é o Clementino. Então, nós vamos abordar, né, as histórias, vamos colocar a história deles brevemente e vamos conversando aí no decorrer. Então, nós vamos iniciar com Libório, que ele já vai, você já tem uma familiaridade com ele, porque o atendimento dele já começou lá no capítulo 6. E como toda entidade que chega na casa espírita para ser atendida, a entidade que está revoltada, que não compreende a sua situação, que se acha às vezes injustiçada, que quer promover a vingança, ela chega ali causando estardalhaço, né? E chega acusando às vezes os médiuns, os trabalhadores ali da sessão mediúnica. E esse espírito, então, ele chegou, o Libório, ali já bastante também revoltado. E como ele tinha a consciência culpada, ele já dizia que queria saber quem estava acusando ele de espoliar a própria mãe. Libório, ele estava obsediando, ele estava junto com uma encarnada chamada Sara, que provavelmente era uma ex-namorada dele, alguma coisa assim, alguém que eles tinham um certo afeto, e ele estava então junto dela. E ela, por ter vindo também pedir auxílio nessa casa, e ele está sendo atendido, e também por intermédio da mãe desencarnada que o está auxiliando. E ali então estão os companheiros da sessão espírita, da sessão mediúnica, Raul, que é o doutrinador, e também as médiuns, a Celina, a Eugênia e outros componentes da mesa. Ali então ele vai se manifestar através da psicofonia da irmã Eugênia. Eugênia é uma médium consciente. Então, no momento em que ela se concentra, há ali uma ligação com a corrente nervosa do cérebro dela com o espírito, e ele inicia então a manifestação, e ela então o acolhe como se fosse uma enfermeira que controla, né, os caprichos do doente. Então ele está sob o controle dela. Ele não pode fazer nada que ela não queira, que ela não deixe. É como se ele estivesse detido numa teia onde ele tem que se controlar. Ele não pode fazer o que ele quer, dizer o que ele quer. A médium consciente vai controlar. E isso nós que somos médiums de psicofonia, nós sabemos que nós temos total controle sobre a entidade, porque somente o pensamento dele vem, né, através de nós. Então nós podemos controlar o que ele está falando. E ali então nós vamos ler aqui que o nosso querido Raul, ele vai atender o espírito com muita dedicação, com muito amor, e o espírito, ele até ameaça eles, né? Ele diz o que está fazendo esses cavaleiros silenciosos e essas mulheres mudas. E um homem provocado, diz ele, qual me vejo, de certo deveria esbofeteá-los a todos. Nós que trabalhamos na sessão mediúnica, nós sabemos que nós recebemos sim esses tipos de ameaça. Mas olha só como o doutrinador conduz. Ele diz assim: nós somos quem lhe deve atenção e assistência. Estamos numa instituição de serviço fraterno e é fora de dúvida que num hospital a ninguém será lícito inquirir da luta particular daqueles que lhe batem a porta, porque antes de tudo é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Então é bem aqui uma questão para nós doutrinadores fazermos uma reflexão, que quando nós vamos atender um espírito,
Nós não devemos querer saber o nome dele, a vida dele, o que que ele fez, o que que ele não fez, por que que ele está ali, que idade ele tem, com quem ele estava. Nós temos então que calar esse tipo de curiosidade. E também não estamos ali para embater com o espírito, não estamos ali para brigar com o espírito. Nós estamos ali para dialogar com ele. E não estamos ali também para convencê-lo. Nós temos que sim acolhê-lo. Então olha só o exemplo brilhante que ele coloca aqui, né? Ele faz essa comparação da enfermagem. Então se a pessoa chega lá no pronto-socorro toda cortada, enfim, bem prejudicada a sua saúde física, a enfermeira, o técnico, enfim, o médico não vai perguntar, que briga você se meteu, com quem você brigou, ou como é que tu tava em alta velocidade, tu foi atropelado. Não, ele vai pegar e vai atender, eles vão atender essa pessoa em primeiro lugar. E é o que nós temos que fazer com o espírito. Nós não estamos lá para inquirir a vida do espírito, entre aspas, xeretear a vida do espírito. Nós estamos lá para auxiliá-lo, para esclarecê-lo, com a doutrina espírita, com o nosso amor. E olha só, com esse argumento enunciado com sinceridade e simpleza, o renitente sofredor pareceu apaziguar-se ainda mais. Jatos de energia mental partidos de Silva alcançavam-no agora em cheio no tórax, como que a buscarem o coração. Libório tentou falar contudo à maneira de um viajante que já não pôde resistir à aridez do deserto. Comoveu-se diante da ternura daquele inesperado acolhimento, a surgir-lhe por abençoada fonte de água fresca. Surpreendido, notou que a palavra que lhe falecia embargada na garganta. Então, olha só, ele foi desarmado por esse argumento do Raul Silva, do doutrinador. Por isso que a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Então, nós devemos usar esses exemplos, essas argumentações, respeitando o espírito e auxiliando a compreender. E olha, ele já mudou por completo. Se o Raul Silva fosse embater com ele, provavelmente ele não ia aceitar, porque ele se sente na razão dele, né? Então é como, por exemplo, uma pessoa orgulhosa. Por mais que você fale alguma coisa para lhe mudar de ideia, ele não vai mudar, não vai dar o braço a torcer. O espírito também, ele chega ali se sentindo uma vítima. E na maioria das vezes ele não é o caso desse aqui, mas ele se sentia como que ele estava sendo acusado, devia ter sido acusado por entidades inferiores antes dele ser acolhido aqui nessa casa espírita. Ele não admite, né, essas afrontas. Então olha só, esse argumento, esse amor que o Raul dava para ele no momento, transportava para ele pelas suas vibrações, desarmou ele. Raul avançou para ele, impondo-lhe as mãos, das quais jorrava luminoso fluxo magnético, e convidou: vamos orar. É outra técnica que é imprescindível na hora da doutrinação do espírito, é a prece. Nós não vamos pedir que ele ore conosco, nós vamos orar, ele faz mentalmente, não precisa ele repetir as nossas palavras. Nós temos que pedir para que ele nos acompanhe no raciocínio e que ele ore conosco. Aqui tem uma bela prece, só que eu não vou ler tudo, que vocês certamente já leram ou vão ler depois, mas eu só vou colocar duas partes, porque essa oração aqui, na verdade, ela não é só uma oração, ela nos ensina muitas coisas. Olha só: sela-nos os lábios para que lhe não perguntemos de onde vem, e descerra-nos a alma para a ventura de tê-lo conosco em paz. Inspira-nos a palavra a fim de que a imprudência não se imiscua em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão,
e ajudando-nos a sustentar o respeito que lhe devemos. Olha só que lindo. Então, ele está pedindo, Raul Silva, para que a espiritualidade ilumine ele a não ter essa curiosidade de querer saber da vida do espírito, né? Porque isso vai mexer na ferida dele, né? Então, que ele possa simplesmente acolher, orientar. Via-se, porém, com clareza que não eram as palavras a força que o convencia, o espírito, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. O visitante chorava. Então, vejam só, às vezes nós doutrinadores podemos, claro, pela nossa educação, procurar dizer palavras consoladoras para aquele espírito, mas às vezes o nosso sentimento é de raiva. Aquele espírito às vezes está te afrontando ali, está te chamando de mentiroso, de várias coisas, e você tem aquele sentimento de afrontar ele, mas por a educação que tu tem pelo estudo, tu procura então ir conduzindo. Mas nós temos que eliminar esse sentimento aí, ó, de raiva, porque nós temos que entender que não é contra nós. É o espírito que está ali doente no momento, não somos nós. Nós estamos ali para acolher ele. Então, independente de impropérios, de ameaças que ele nos faça, ele não está fazendo ameaça para Simone. Ele está ali doente, ele está perturbado. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que não está bem mentalmente, ela pode até te bater, ela pode te agredir, mas ela não está no seu juízo perfeito e o espírito também não está. Então nós temos que trabalhar a questão da nossa emoção, do nosso sentimento. Porque não adianta eu dizer para o espírito, meu irmãozinho, querido, quando que eu tenho, na verdade, vontade de pegar ele pelo pescoço, pelo que ele está me falando, ou mandar ele embora. Então nós temos que trabalhar isso, esse amor. Porque lembramos lá da escala espírita, que quando o espírito é bom, ele já não tem mais o sentimento do mal. Então, por exemplo, uma Madre Teresa, um Chico Xavier, por mais que eles fossem afrontados, eles nunca iam sentir raiva daquela pessoa, porque eles já são espíritos bons, e o espírito bom não se perturba com nada que ele façam. Jesus é o nosso modelo e guia. É importante essa questão, então, do sentimento. Ó Deus, que se passa comigo? Conseguiu gritar Libório em lágrimas. Olha só, o amor do doutrinador, o amor também da médium que estava ali recebendo, que o acolhia como uma enfermeira. E essa prece que o Raul fez de coração, então atingiu em cheio o espírito. O irmão Clementino, que eu falei antes, que é o que dirige espiritualmente essa casa, fez breve sinal a um dos assessores de nosso plano, que apressadamente acorreu trazendo interessante peça, que me pareceu uma tela de gaze tenuisíssima, com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. O mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica branquicenta e vibrátil. Aí eu pergunto para vocês, quem já não se utilizou na hora da doutrinação, quando nós não conseguimos às vezes encaminhar aquele espírito, não conseguimos conduzir ele porque ele está retinente, e nós pedimos que a espiritualidade mostre para ele uma tela que ali passe os pontos principais que ele precisa compreender, que ele precisa entender, às vezes uma reminiscência lá de vidas passadas, onde ele foi, às vezes, o algoz daquele que hoje, que ele foi o algoz daquele que é a vítima dele hoje, né, do obsediado. Quem de nós já não utilizou essa técnica? Então, essa tela aqui, eles dizem o seguinte:
Lembre-se, meu amigo, lembre-se, faça um apelo à memória, veja à frente os quadros que se desenrolarão aos nossos olhos. De imediato, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraída para a tela, o visitante fixou-a. Desde esse momento, vimos com assombro que o retângulo sensibilizado exibia várias cenas de que o próprio Libório era o principal protagonista. Recebendo-as mentalmente, Raul Silva passou a descrevê-las. Então, através dessa tela, começou a surgir ali os fatos da vida desse espírito, porque ele não lembrava direito o que ele tinha feito. E nessa tela aqui ele vai conseguir ver tudo. E daí não vai ser assim, eu vou ver só o que eu quero. Não, eu vou ver o que eu preciso ver para compreender. Ou seja, o espírito, eu me colocando no lugar do espírito, ele vai estar vendo o que ele necessita. Esse espírito aqui, o Libório, ele era um solteirão. E ele era meio que dado às aventuras, a festas, aos vícios. E ele era filho único. E numa época de carnaval, num sábado carnavalesco, ele queria muito ir para o carnaval. E quando ele foi até o quarto da mãe, a mãe, já uma senhora de idade, ela estava doente, muito doente, e ela se viu então nas portas do desencarne, da morte, e ele era o único filho. Ela tinha medo, ela estava se sentindo com medo, ela estava muito mal, tinha apneia, e pediu a ele que não saísse, que ficasse com ela. E ele o que fez? Ele disse: não, mãe, eu vou ali só comprar um medicamento para você e já volto. Ele foi até a gaveta onde a idosa guardava uma quantia, enfim, das suas economias, pegou todo esse valor, saiu porta fora e já encontrou os foliões, foi para o clube, nem lembrou mais da mãe, ficou 3 noites e 4 dias fazendo festa, com todos os tipos de bebidas e todas as coisas que o carnaval traz. E quando ele retornou no 4º dia, a mãe já estava dementada, já não reconhecia mais ele. Mas ele estava tão cansado, imagine todas essas noites sem dormir. O que ele fez? Ele foi tomar um banho e ele ligou o chuveiro, que era a gás, ligou o gás do chuveiro e foi até o quarto para se trocar. Entretanto, ele estava tão fora assim, né, que ele acabou sentando lá e adormeceu. E daí, no banheiro, então esse gás foi invadindo ali o lugar onde ele estava e ele acabou morrendo em função do gás, das emanações tóxicas do gás. Ele acabou desencarnando antes ainda que a mãe. E aí então ele tinha essa consciência pesada deles, mostraram tudo isso para ele nessa tela e ele entendeu. Então ele foi lembrando realmente o que aconteceu. E aí ele começou a chamar a mãezinha dele, e a mãezinha estava já no plano espiritual também, estava auxiliando ele. Então olha só, aqui nós tivemos a oportunidade também de falar sobre essa tela. E daí o espírito que estava aprendendo, o Hilário, ele perguntou para o Aulus o que era, que função desempenhava aquele retângulo que ele ainda não conhecia, que cenas eram aquelas que se haviam desdobradas, céleres, sobre a nossa admiração. E Aulus explicou: aquele aparelho é um condensador ectoplasmático, tem a propriedade de concentrar em si os raios de forças projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Então aqui dá para a gente destacar 2 pontos aí importantes. Primeiro, então, que nós como doutrinadores, quem é doutrinador sabe disso, que quando a gente está realmente ali concentrado e está ali focado
na doutrinação, nós vamos então, muitas vezes é como se viesse assim, umas imagens, não que a gente visse como se vê um espírito, ou médium vidente vê um espírito, mas é como se a gente lembrasse um filme, assim, sabe? Como se eu lembrasse de um filme que eu assisti. E vem muitas informações intuitivas também para nós, por causa dessa tela que a espiritualidade coloca ali. E outro detalhe é que essa tela ela vai trazer imagens mais nítidas, de acordo com também a concentração ali do grupo mediúnico, dos médiuns que estão ali, dos que estão participando ali da sessão mediúnica. É como se fosse uma tela, né, de uma TV que, se o cabo da TV ali, digamos, da net, vamos dizer, né, não esteja bem conectado ali, vai ficar todo com aqueles chuviscos, a gente não vai conseguir ver a imagem direito. E assim também essa tela. Se nós estivermos bem harmoniosos em pensamento, homogeneamente na reunião, nós vamos conseguir permitir com que essa tela seja mais clara e até vai ter mais informações para o próprio espírito e para o doutrinador. Nada de espanto, alegou o orientador. O hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo. O que está sendo impressionado ali na tela, então, é as imagens do inconsciente do próprio espírito. A maneira de pessoa que se examina através de um espelho. Mas se estamos à frente de um condensador de forças, considerei, André Luiz diz, precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. Por isso que a gente pede, vamos chegar uns 15 minutos antes, pelo menos, no dia da sessão mediúnica. Vamos procurar serenar, vamos evitar conversas ali na hora, vamos procurar entrar já, elevar o pensamento. Vamos, claro, já o dia inteiro, né, já procurar ter um dia mais tranquilo, não nos alimentarmos com alimentação muito pesada, evitar uma série de coisas, né, ficar mais tranquilo, mais calmo aquele dia da sessão mediúnica. E chegar antes, e não ficar conversando, mas sim ficar já em prece, em oração, com o pensamento elevado. Porque às vezes nós estamos quietos, fisicamente eu posso estar aqui bem parada, mas a minha mente, tá longe, né? Eu tô pensando lá no trabalho, eu tô pensando numa viagem, eu tô pensando no ciclano, no fulano, menos ali na sessão mediúnica, porque ali é um momento de caridade. Eu vou auxiliar aqueles espíritos, eu tenho que estar ali de coração, né? Tenho que estar com a minha mente focada ali, porque senão, por isso que é importante quem trabalha na sessão mediúnica ou que quer se candidatar um dia, porque depois dos estudos vai ter um dia que a gente vai trabalhar, né? Depois dos estudos, nós temos que praticar a meditação, o silêncio mental em casa, né? A meditação em casa, colocar aquela música, procurar serenar, mantendo o foco na concentração, na respiração. Daí tem uma série aí na internet mesmo, tem vários meditações, tipos de meditações, daí cada um escolhe uma que queira, né? Que se sinta melhor pela respiração, pela observação, mas que aprenda a ter o silêncio mental. Isso vai ser essencial na hora da sessão mediúnica, seja como médium, seja como o de apoio, sustentação, o doutrinador, dirigente. Então é muito importante a concentração, o silêncio mental, que nós só vamos aprender, não é lá na casa espírita, é em casa, fazendo uma meditação, uma reflexão. Isso vai nos auxiliar muito. Então, meus irmãos, dessa parte isso, senão quando eu vejo, eu fico só no capítulo 7 e não vamos para frente. Agora, então, nós vamos para o capítulo 8, cujo título é Psicofonia Sonambúlica. É muito importante. Sabe que é um tema que sempre deixa a gente na dúvida? É o sonambulismo, essa psicofonia sonambúlica. A nossa intenção aqui é fazer com que os irmãos hoje
tirem todas as dúvidas, né? Não fiquem com dúvidas nenhuma sobre esse assunto. Aqui então nós temos uma outra entidade que se chama José Maria, né? Ele provavelmente foi um latifundiário aqui no Brasil, porque ele fala no Brasil, dono de escravos, e era um homem bastante mau. Então quando os seus cativos, seus funcionários não, né, eram os seus escravos, eles fugiam, ele mandava atrás, ou ele mesmo ia atrás, capturava eles, furava os olhos deles, queimava os olhos deles, e os que sobreviviam, ele ainda jogava aos cães, né, que dificilmente, os cães bravios dificilmente, né, iriam sobreviver. Então ele angariou muitos inimigos, e quando ele desencarnou, então ele encontrou muitos deles. Então ele chegou ali na sessão mediúnica, nessa casa, muito perturbado, e o Clementino só deixou que esse espírito se manifestasse devido ao estudo que André Luiz e o Aulus estavam orientando, André Luiz e o Hilário. Então ele deixou que ele se manifestasse, porque era uma entidade bastante difícil. E ele então já chegou ali apavorando, tanto que os outros espíritos que estavam na fila ali esperando para serem auxiliados, humildes, né, cabisbaixo, já foram se afastando quando ele chegou, porque ele já chegou com um chicote na mão, né, e procurando quem tinha cegado ele, porque ele estava cego dos olhos, né, e certamente ele estava sendo perseguido essas entidades. Algumas delas tinham perdoado ele, muitos escravos que se elevaram, enfim, perdoaram ele, mas muitos não. E ele então vai se aproximar, vai ser quem vai receber, quem vai dar passagem para ele é a Celina. Então a Celina era a melhor médium daquela sessão ali, eu digo a médium mais elevada, com boa conduta moral, era praticamente uma missionária. E Celina, então, ela era uma médium sonambúlica, psicofonia sonambúlica, que depois nós vamos ver a diferença, né, entre o sonambulismo e a psicofonia sonambúlica, que nós vamos nos utilizar daí dos recursos do livro dos médiuns. Então o André Luiz ele ficou um pouco preocupado, porque a Celina era uma pessoa maravilhosa, né, e aquele espírito era terrível, era um espírito bem trevoso mesmo, né? Um espírito assim criminoso, dementado, de uma má índole muito grande. E ele ficou preocupado. Ele achou que seria como se tivesse sido entregue algo frágil, né, para um ser muito muito mau. E o espírito Aulus explicou então que a Celina ela tinha essa condição moral muito elevada já. Então no momento em que ela se concentrou, que ele se aproximou dela, porque aí cabe lembrar que na mediunidade sonambúlica ela é diferente da mediunidade da psicofonia consciente, porque na consciente o espírito realmente ele envolve a corrente mental, nervosa do médium. Então ele vai passando a gente sabe o que ele vai falar já no início, o médium consciente. E a sonambúlica não, no momento que ela se concentra ali, ela entra numa espécie de sonambulismo. Só que o que acontece é que ela perde então o sensório, o contato com os centros, né, do seu corpo, da parte sensorial, da parte consciente, mas ela fica próxima ao corpo, né? Então é uma chamada também mediunidade inconsciente, mas ela fica próxima ao corpo, porque é por óbvio que se você deixa, por exemplo, alguém na tua casa, uma pessoa doente, uma pessoa alienada mental, por exemplo, tu não vai sair muito longe, porque senão tu sabe
como é que, quando tu voltar, tu não sabe como é que tu vai encontrar a tua casa. Então o médium, o médium inconsciente da psicofonia sonambúlica também, ele vai ficar ali próximo, né? E uma coisa interessante é que daí não vai haver, ele não vai atingir a corrente mental nervosa do médium. Ele vai apenas se utilizar da fala, do centro da fala do médium. Nos parece assim que seria mais arriscado, realmente o médium inconsciente receber um tipo de entidade dessa. Mas depois o André Luiz, o Hilário e André Luiz vão perguntar para o Aulus e ele vai explicar então que esse espírito está assim sob o controle das entidades e a própria médium ela está controlando também, tanto que quando ela entrou no processo sonambúlico ela agiu como se fosse uma mãe dele, né? Então ela recebeu ele de braços abertos, né? Então espiritualmente ela recebeu ele de braços abertos e deixou que ele se utilizasse da boca, né? Do centro da fala. É como se emprestasse o alto-falante. Eu vou te emprestar agora, tu pode falar, mas eu vou te controlar. Se tu falar qualquer coisa que não deve, ou que tu se comportar de forma que não deve, eu vou te tirar esse alto-falante. Ela vai ter o controle, porque ela tem todo esse desenvolvimento moral. Senão, não seria possível. Aí a espiritualidade, se no caso um médium na casa espírita não é tão evoluído moralmente e desse passagem para um espírito assim, os espíritos de luz que estão ali dirigindo é que iriam controlar, porque o médium não teria condições. Porque nesse caso aqui ele explica que a mente superior ela tem ascendência, ela tem influência, ela subordina a mente inferior. Então ali, pela moralidade, pela vibração dela, ela controlava o espírito. Inconscientemente ali, ela controlava ele. Ele não conseguia fazer o que queria. Eles colocam ali que é como se, imagine um peixe num aquário, por exemplo, um peixe revoltado que queria sair daquele aquário, mas que tem ali os limites que ele não consegue. E assim é esse médium, esse espírito, mesmo revoltado, querendo esbravejar ali, o espírito muito mal, ele não conseguia se movimentar muito porque ele estava sobre aquele envolto naquele recipiente, ou enfim, naquela energia ali, né, da dona Celina. Então nós vamos ver aqui que esse espírito, então, ele foi esse fazendeiro que nós explicamos, né, e aí então o Aulus diz o seguinte: acalme-se, o amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Então assim, não foi ele entrando, nem o espírito entra lá na casa espírita sem que seja permitido. E no caso foi porque eles permitiram devido ao estudo. Porque o Hilário e o André Luiz estavam preocupados, porque era uma entidade bem difícil essa aqui, bem má. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, olha, isso aqui eu acho, é bem importante nós prestarmos atenção. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, que é o que o espírito veio, ele estava assim todo com a vibração dele totalmente negativa, deletéria mesmo, né? Lá dos planos do umbral. Não precisamos temê-los. Recuam instintivamente, olha só, recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. E é por isso que cada médium possui ambiente próprio, cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares e formações fluídicas, inquietantes, e a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal à feição de descargas elétricas.
Então nós não precisamos ficar preocupados quando se manifesta um espírito assim trevoso, criminoso, como esse que se manifestou ali muito, que estava muito ligado lá ao umbral. Por quê? Porque nós estamos sob a proteção, né? Então, os nossos próprios fluidos, a nossa defesa, que como eles falam, nós temos uma defesa própria, que a feição de descargas elétricas vai desfazendo. Tanto que assim, quando nós damos passagem para esse espírito, para um espírito dessa categoria, às vezes nós sentimos, sim, nos sentimos um pouco mal com aquela vibração, mas depois que o espírito é encaminhado, que ele é afastado de nós, nós vamos renovando, vamos nos sentindo bem de novo. Só que sempre é importante lembrar da nossa moralidade. Por isso que estar numa sessão mediúnica, participando, não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Nós temos que ter estudo, nós temos que ter um preparo. É como se eu fosse fazer uma cirurgia, eu não posso simplesmente pegar o bisturi lá, operar, eu não sei o que eu vou fazer. Então nós temos que estudar, temos que participar, temos que fazer treinamentos para podermos chegar nesse ponto da moralidade também, que daí não é só o treinamento, não é só o conhecimento, mas sim, principalmente, a nossa parte de conduta, a nossa reforma íntima, a reforma interior, mudança de ações, de pensamentos, de atitudes. Tudo isso vai fazer com que a gente vá se moralizando, né? Abandonando os vícios, porque se nós não fizermos isso, nós somos uma presa fácil. E vejam bem que nessa psicofonia sonambúlica, o espírito do médium, no caso, controla o espírito que está ali, porque ele está mais livre, é uma mediunidade inconsciente, ele tem mais liberdade do que no consciente. Da psicofonia consciente, a gente consegue controlar mais, mas no inconsciente, se ele não tiver a moralidade que nem tinha essa médium, o espírito no fim que vai controlar ele, né? Claro que se estiver na casa espírita, vai estar sob a supervisão dos espíritos superiores, mas se não tiver, o risco é maior. Então aqui a médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. E daí então o espírito, acho que foi o Hilário que disse, se Eugênia revelara-se, não, foi o próprio Aulo, se Eugênia revelara-se benemérita enfermeira, Dona Celina surgia aos nossos olhos por abnegada mãezinha, tal a devoção afetiva para com o hóspede informado. Ele tentava gritar impropérios, mas debalde. A médium era um instrumento passivo no exterior, entretanto, nas profundezas do ser mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquistadas, inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Celina explicou bondoso, é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa, que eu tinha explicado antes, do cérebro. Mediúnico, a mente do hóspede que a ocupa. Então ali nós vamos ver que o espírito aos poucos, então ele vai cedendo à doutrinação, ele vai recebendo tanto da médium quanto do próprio doutrinador, ele vai se acalmando e por fim ele vai ser auxiliado. Então o que nós vamos agora compreender melhor? O que é a diferença, qual é a diferença entre o sonambulismo e a psicofonia sonambúlica? Então nós vamos nos reportar aqui ao livro dos médiuns, no item 172, onde o Kardec diz que o sonâmbulo, ele age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora do limite dos sentidos. Então a gente ouve muitos casos, né, de pessoas que quando dormem começam daqui um pouco falar, começam a narrar coisas
mas elas não estão ali conscientes, daí elas se utilizam só do centro da fala, elas perdem a condição de controlar os centros da sensação, perdem esse controle, mas agem daí só pelo centro da fala, e elas narram às vezes coisas das vidas passadas, de outras existências, às vezes elas trazem até conhecimento também das vidas passadas, conversam às vezes com outros espíritos, né? Mas tudo elas. Então aqui ele deixa bem claro. Então o sonambulismo é isso, né? Ele percebe fora do limite dos sentidos. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. É como se ele estivesse lá no plano espiritual, e ele tá, né, em espírito, mas ele tá o alto-falante aqui falando para nós, né? Então, quando nós dormimos, geralmente, quem não é sonâmbulo, apaga por completo o corpo aqui e nós vamos para o plano espiritual, ficamos ligados apenas pelos laços fluídicos, né? Que só quando nós desencarnamos que se parte daí essa ligação. Senão nós ficamos ligados ao corpo, mas não temos essa de impressionar o centro da fala, não conseguimos daí impressionar, só quando nós retornamos, daí quando nós acordamos de manhã, né, ou durante a noite. E nesse caso do sonâmbulo, não, ele tá falando, ele tá vendo lá, tá no plano espiritual e narrando aqui para nós. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é um instrumento de uma inteligência estranha. O médium sonambúlico, que é como essa irmã ali, então daí ela cede, né, o aparelho, o aparelho da fala, o centro da fala, para o espírito falar, né? Aí então é outro espírito falando. Então tudo que é mediunidade implica em ter a influência de um espírito, de uma mente estranha ao médium, enquanto que o sonambulismo é o próprio médium, né? O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo e o que diz não vem de si, que é o caso da dona Celina ali, né? Então era outro espírito que estava falando através dela, do aparelho dela, do centro da fala, e as ideias eram todas dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem, mas o espírito que se comunica com o médium comum também o pode fazer com um sonâmbulo, né? Então, assim, eu posso estar lá no plano espiritual conversando com o José, por exemplo, o espírito José, e quem está ali do meu lado vai ouvir eu falando, eu narrando a minha fala com ele. E, inclusive, aqui o nosso, o Allan Kardec, né, nosso mestre, ele coloca até um exemplo aqui da mediunidade sonambúlica. Vamos ver aqui que ele fala de um rapaz que um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar, uma inteligência simples e instrução extremamente escassa. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excedia, sobretudo, no tratamento das enfermidades. Aliás, enfim, tratava, né, falava sobre as enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis quando ele estava então no sonambulismo. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe, agora é preciso que indiques o remédio. Então disseram para ele, não adianta só tu dizer que a pessoa tem um problema no estômago, agora tu tem que indicar o remédio. E olha só o que ele respondeu, não posso. Respondeu, meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de quem falas? O que dita os remédios? Não és tu, então, que vês os remédios? Oh, não, estou a dizer que é o meu anjo doutor quem nos dita. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito. Talvez ele tenha sido médico numa outra vida, então ele conseguia detectar as doenças, tudo. Que para isso não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios lhe era dada por outro.
Não estando presente esse outro, ele nada podia dizer, quando só era apenas sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor, era sonâmbulo médium. Acredito que não ficou nenhuma dúvida, né? Então são duas coisas diferentes. O sonambulismo é uma coisa própria nossa e a psicofonia sonambúlica, então, é um tipo de mediunidade que nós temos, que nós emprestamos a fala, então, para outro espírito se manifestar naquele momento. Mas nós vamos estar sempre próximos, né? Não quer dizer que eu simplesmente saio do corpo, abandono o corpo e deixo o outro espírito ali fazendo o que quer e eu vou passear. Não, eu fico ali do lado do corpo controlando, mas eu permito que ele se manifeste. E isso quando é alguém que já tem também uma certa moralidade, um certo estudo, porque senão também pode ser dominado, né, por aquele espírito momentaneamente, que daí é o que nós vamos falar agora no próximo capítulo, que já estamos ali, quase às 9 horas, que é o capítulo 9 sobre a possessão. Então aqui nós vamos ter a história de um outro espírito. Esse espírito aqui, ele foi também também é comprometido com, aliás, vou refazer a colocação. Chegou até o centro espírita um rapaz com aspecto bastante doente, acompanhado pela mãezinha. E em seguida, André Luiz e Hilário e Aulus e o mentor da casa viram que estava se aproximando uma entidade, que era a entidade que obsediava ele. E eles deixaram que essa entidade viesse, né? Os guardas lá do centro espírita, espiritualmente liberaram ele. Quando ele entrou, o obsediado, esse rapaz, já começou a passar mal. E só pela sentir a presença desse espírito. E eles já se engalfinharam. O espírito já veio chamando ele, se chamava Pedro, o obsediado. E ele veio chamando Pedro. E os dois já começaram a se desentender. E esse rapaz, o encarnado, entrou numa crise que nós conhecemos aqui como epilepsia. Não queremos aqui dizer que todo aquele que tem epilepsia tem uma obsessão, mas tem casos que decorrem da obsessão, sim. E esse caso era um. E o rapaz já começou a sentir todas os sintomas, né, da epilepsia. E o espírito aqui, Aulus, explica, então. Sim, considerado como enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal, o obsediado, o Pedro. Todas as células do córtex sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centros motores estão desorganizados, todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro temporariamente não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor da forma de matéria densa, porque em espírito está arquivado todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. Fitei sensibilizado o quadro triste e perguntei com objetivo de estudo, diz André Luiz, de vez que nos achamos defrontados por um encarnado e por um desencarnado, zungidos um ao outro, não obstante a dolorosa condição de sofrimento em que se caracterizam, será lícito considerar o fato sob nosso exame como sendo um transe mediúnico? E o Hilário responde, sim, presenciamos um ataque epilético segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor, porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas
que se prendem às teias do ódio recíproco. Então, vê que quando ele se aproximou ali, o Pedro ele já apresentou um quadro bem complicado, né? Fitando o companheiro encarnado, mas detidamente concluí que o ataque epilético, com toda a sua sintomatologia clássica, surgia claramente reconhecível. O doente trazia agora a face transfigurada por indefinível palidez, os músculos jaziam tetanizados e a cabeça, exibindo os dentes cerrados, mostrava-se fletida para trás, enquanto que os braços se assemelhavam a 2 galhos de arvoredo quando retorcidos pela tempestade. Então a influência ali obsessiva do espírito era tão grande que acabava por causar essa doença, né, essa epilepsia. E então ele perguntou ali se ele era um médium. Sim, havia sim uma mediunidade, porque era a influência de um espírito obsediado sobre o encarnado, tanto que ele sentiu tudo aquilo, retorceu as mãos, a cabeça, porque o outro prostrava ele por completo, né? E ele não tinha como reagir. E por que isso aconteceu? É que eles haviam, no século passado, eles haviam sido irmãos. E o Pedro, ele era um médico, mas era um médico dado a aventuras, não era um médico muito ético. E ele então se apaixonou pela esposa do irmão e acabou por, enfim, usou todas as artimanhas, conquistou ela, seduziu ela e colocou o irmão daí num hospício, num lugar em que o irmão ficou dementado, ficou lá até desencarnar. E ele ficou então com a esposa, com os recursos também do outro, tudo financeiro. E no momento que esse espírito então desencarnou, o obsessor desencarnou, ele viu toda a trama, viu que foi o irmão, tudo, e obsediou ele já desde assim que ele desencarnou, ele já obsediou ele na outra vida ainda. Daí quando o Pedro desencarnou também, e a esposa, ele perseguiu eles no plano espiritual, e eles ficaram muito tempo lá no umbral, os dois se desentendendo, brigando. E quando o Pedro encarnou, nos braços da companheira, né, da ex-companheira, que é hoje a mãe dele, porque como a mulher era menos culpada dos 3, ela reencarnou antes, recebeu Pedro como filho, que é agora o obsediado, mas o outro então não aceita, ainda está no plano espiritual como perseguidor, não aceita ainda perdoar. E ali então nós vamos ver que os espíritos vão orientando que é necessário daí o Pedro vir participar das palestras, receber o passe, receber o auxílio na casa espírita, mas não trabalhar, porque ele não tem condições, porque é um erro às vezes a gente pensar que a pessoa que tem digamos uma obsessão, uma possessão como essa que ele tinha, porque ele era prostrado pelo outro por completo em determinados momentos, que ela tem que participar de uma sessão mediúnica. Não, ela não tem que participar, ela tem que ser tratada, ela tem que ser ajudada, porque ela é uma pessoa doente. E eles, tanto o obsediado quanto o obsessor, ouvindo as palestras, eles vão se modificando. Então aqui eles falam o seguinte: aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam. Como todas as edificações preciosas reclamam esforço, sacrifício, coragem, tempo, e sem amor e devotamento não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. Penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos por nossa vez o fogo com que afligimos o próximo. Ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são sempre fatais. Então o espírito estava ali perseguindo ele, mas não era por acaso, né? Não era de graça. E aí então eles perguntaram pro mentor, né? O Hilário considerou:
Se Pedro, no entanto, é ainda um médium torturado, o que poderá fazer num agrupamento como este? E o instrutor sorriu e obtemperou. O caso não consta dos desígnios superiores. Aliás, o acaso não consta dos desígnios superiores. Não nos aproximamos um dos outros sem razão. De certo, nosso amigo possui aqui ligações afetivas do pretérito com o dever de auxiliá-lo. Se não pode, desse modo, ser um elemento valioso ao conjunto de imediato, pode e precisa receber o concurso fraterno imprescindível ao seu justo soerguimento. E eles perguntam, curar-se-á, contudo, em tempo breve? E Aulus responde, isso dependerá muito dele e da vítima com quem se encontra endividado. A assimilação de princípios mentais renovadores determina mais altas visões da vida. Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça. E quem poderá penetrar a consciência alheia? O assunto, porém, é de foro íntimo. Estejamos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. Os médios que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistirem na plantação de melhores destinos, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro, que a todos aguardem abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. Então, com o tempo aqui, né, eles vão se desvencilhar, tanto o espírito quanto ele. O espírito vai chegar a perdoá-lo, vai chegar a seguir a sua caminhada, talvez reencarnar em seguida, mas é necessário então essa assistência na casa espírita para que os dois vão se melhorando. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a possessão, que foi esse caso aí, né? Então nós vamos ver na parte também do livro dos médios sobre as obsessões, no capítulo 23, onde Allan Kardec ele coloca o seguinte: a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo, que era o caso dele. Aqui o Allan Kardec coloca que seria mais correto colocar como subjugação do que como possessão, né? Porque o nome possessão deve-se, outrora o nome de possessão, ao império do exercício por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós sinônimo de subjugação, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas um constrangimento. Então não tem como um espírito vir, por exemplo, tomar o meu corpo e ficar no meu corpo. Não tem como. Pode ficar momentaneamente, mas só vai haver esse desligamento o dia que eu desencarnar. E outro espírito não vai conseguir também, né, habitar aquele corpo que eu já desencarnei, porque tem que haver toda uma ligação do perispírito ao corpo. Mas mais na frente, Allan Kardec, na Gênese, também na Revista Espírita, ele reconsidera essa questão aí da possessão. Ele diz que sim, que é possível a possessão, mas também não completa, né? Uma possessão incompleta, por determinado tempo que o espírito age, principalmente quando o médium não tem conhecimento, não é disciplinado, não estuda. Então ele é às vezes subjugado, fica possesso realmente, né, por um determinado tempo. E ele também coloca aqui na Gênese que quando acontece da gente, digamos, vamos dizer que eu estou num determinado lugar e um médium, que é um médium que não tem educação, não vai numa casa espírita, não estuda, ele dá passagem, né, pela possessão, há ali uma possessão. Eu sozinha, por exemplo, não conseguiria encaminhar esse espírito. Ele aconselha que se chame o auxílio de um espírito superior, né? Que a gente chame a ajuda de um espírito superior para nos auxiliar, porque nós sozinhos não vamos conseguir. Porque
esse espírito já está dominando aquela pessoa, aquele médium. Então nós sozinhos não conseguimos. Claro, na casa espírita é diferente, ali nós vamos ter os recursos, mas se acontecer no dia a dia nosso, nós não vamos conseguir auxiliar sozinhos, né? Nós vamos precisar do auxílio e encaminhar dos espíritos superiores e encaminhar essa pessoa, indicar para que ela vá à casa espírita, para que ela vá tomar os passos, para que ela vá estudar. Então acreditamos que conseguimos pelo menos estudar e atingir os nossos objetivos aí, né, da questão então do socorro espiritual, ali da mediunidade consciente, da mediunidade sonambúlica, do sonambulismo e da possessão. Do sonambulismo tem bastante material, tem o livro dos médiuns ali, como a gente leu aquela parte, só leu uma partezinha, né, porque é muito mais extenso. A parte também da possessão ali no livro dos médiuns. Aqui do sonambulismo nós vamos encontrar no livro dos espíritos, no capítulo 8, na segunda parte, que vai falar da 425 até a 438. As questões se referem ao sonambulismo. Nós vamos encontrar nesse livro aqui do Jacobson, que eu citei para vocês, que é o item 38, sonambulismo e psicofonia sonambúlica. A possessão ali no livro dos médiuns, né, no capítulo das obsessões, na Gênese, na Revista Espírita de 1863. Então nós vamos ter bastante recursos. Agradecemos então a presença de vocês, aí a participação. Esperamos ter atingido esses objetivos e convidamos a todos a estudarem na Casa Espírita quando nós retornarmos os nossos estudos, aí, as nossas atividades, aqueles que não participam ainda e os que são já estudantes, continuar, né, os seus estudos, a nossa melhora moral, porque o trabalho na mediunidade ele vai depender muito da influência moral do médium. Inclusive tem um capítulo no livro dos médiuns aqui que fala exatamente sobre a influência moral do médium nas comunicações. Então quanto mais moralidade nós tivermos, mais fácil vai ser para os espíritos superiores nos utilizarem como instrumento de caridade, de amor, de auxílio àqueles irmãozinhos. Vamos para o nosso encerramento, elevando os pensamentos, agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade que nos deu, que nós possamos ter assimilado esses conteúdos, e agradecemos também esses espíritos que amorosamente nos trouxeram esses conhecimentos, o André Luiz, o Hilário, o Aulus, todos aqueles que se prestaram também para estudos, né? Esses espíritos que ali se manifestaram, que vêm como uma oportunidade para nós, a história de vida deles, para que sejam exemplos para as nossas vidas, para que a gente faça melhor, para no momento do desencarne nós temos um entendimento e merecermos ir para um lugar melhor. Que a paz de Jesus ilumine a nós todos, e terça que vem teremos novos estudos dando continuidade aos próximos 3 capítulos. Que assim seja.